Iniciando. E aqui eu estou dando boa noite mais uma vez aos samaritanos, né? Centro Espírita Irmão Samaritano, Sulacap, Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje no nosso encontro online, em virtude do mau tempo, e vamos conversar um pouquinho sobre Fora da Caridade não há salvação. Essa belíssima passagem que tem no Evangelho, né? Capítulo 15, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre é importante lembrar, para quem por acaso não tenha, né, esse entendimento, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, são as máximas do Cristo, né, selecionados, né, por meio da espiritualidade superior, por meio do Kardec, né, Allan Kardec, as passagens que julgaram relevantes estarem nesse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a palavra, né, o título é muito claro, né, segundo o Espiritismo. Mas nós vamos ver o que? As passagens que estão lá, principalmente no Novo Testamento, algumas no Velho Testamento. E aí vem essas passagens, né, os relatos históricos, né, dos evangelhos consagrados como seguros, né, e vem então a explicação da doutrina espírita. Então, uma das passagens que vamos colocar, que o evangelho abre, ela vai abrir com a parábola do samaritano. Então, vamos recorrer a ela, primeiro no texto, depois a gente coloca um vídeo, né, para ninguém dormir, para ninguém entrar em trabalho mediúnico. Aí a gente começa a falar, o pessoal começa a dormir. Então, vamos ver aqui, ó. Fora da caridade não há salvação, Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Olha, interessante, né? Importante a sagacidade, né? Essa provocação de Jesus, né? Fazendo refletir. Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Então vai fazer a narrativa, né? Então Jesus fazia a ilustração das histórias, né? E provocava elucidações do povo conforme a condição do conhecimento da época. Então ele transcreve assim, relata assim a história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. O levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Isso está em Lucas, e aí se fecha aqui essa mensagem desse início do capítulo.
Toda a moral de Jesus se resume na caridade. E aí a gente pode escutar agora cada um que queira falar um pouquinho como é que é esse entendimento dessa parábola, né? Porque como que a gente consegue ligar esse tema fora da caridade não à salvação? E aí cada um pode, assim, fazer os comentários breves e a gente vai conversando um pouquinho. Quem gostaria? Oi, Beira. Boa noite. Oi, Boa oi, noite. Eduardo, pode falar. Legal. Eu acho que a caridade, essa passagem deixa bem claro que a caridade e o bom coração, às vezes, vem de quem a gente menos espera, né? Ah, Que é aquela velha máxima que quem vê cara não vê coração. Às ah, vezes a pessoa tem um semblante mais sisudo, mais sério, é mais reservado, e às vezes, aos olhos dos demais, possa parecer que ele não é uma boa pessoa, mas na hora da verdade, na hora que precisa, na hora que existe de fato a prova, é que a gente vê quem é quem realmente tem Deus no coração, quem realmente prega o evangelho, até porque eu tenho muitos amigos que são ateus, uhum, inclusive, e que são mais cristãos do que muitos cristãos que eu conheço. com Que na certeza. hora praticam mais o cristianismo do que muitas pessoas que vivem nos templos, nas igrejas, ditando regras e morais de postura, de Uhum. costume, mas na hora da verdade, eu vejo que tem muito ateu que é mais cristão do que o cristão. É verdade. Tem um livro, Eduardo, assim, um livro, uma citação do Emmanuel, se não me engano, O Consolador, ele vai dizer assim, ó, que esse livro já tem uns 30, 40 anos, e aí ele vai dizer assim, ó, existem algumas tradições, algumas mensagens dos planos maiores que chega-se muito ateu no céu do que aqueles que se dizem cristãos. Então, vai nessa linha que você está falando, né? Mas é interessante aí, eu peço auxílio de quem mais quiser colaborar aí. Nós fizemos esse estudo samaritano, né, algumas vezes, sobre a parábola do samaritano, e não é à toa que tem esses três personagens, né? Tem o levita, né? O que ele coloca aqui? Ele vai colocar aqui. Tem um levita, né? Primeiro um sacerdote, um levita, e depois o samaritano. Eu acho que foi a Fernanda que fez esse estudo recente. Quem era o levita, quem era o sacerdote, quem era o samaritano. Então, a primeira coisa que eu quero falar em relação a essa parábola, eu acho assim que é uma fala de Emmanuel que diz assim: caridade é o amor em movimento. Então, assim, nessa parábola, o amor está em movimento permanente, né? Quando ele ajuda a pessoa que está caída, ferida. O amor está num movimento constante ali. Leva-o para a estalagem, pede para cuidar dele. Enfim, é um movimento permanente de amor. Então, a caridade está expressa ali, nessa parábola, né, do samaritano. Beleza. E essa figura, né, que ele traz aí, essas três figuras, Fátima, porque não são casuais, nada, né? Jesus, né, nesse sentido, era casual nesse aspecto, né? Porque na linha do que o Eduardo falou e que a Fernanda está comentando, vai se convergendo, né? Um sentido bastante reflexivo, né? Além do rótulo, né? Pode falar, Fátima? Oi, boa noite. Hoje eu estou um pouquinho atacada da rinite por conta da Ah, mudança. dessa mudança toda, né? Do tempo, né? Na verdade, toda essa história, ela teve um início que Jesus queria tirar aquele ranço que aquele povo tinha dos samaritanos, né? Que eles não eram bem vistos. E ele queria, quando ele traz essas imagens, né? Primeiro o levita,
o sacerdote aí cria em nós uma certa... Nossa, mas o sacerdote não quis ajudar? Como assim não quis ajudar? Mas é que, no fundo, havia, naquela época, uma questão de... Eles se preparavam durante toda uma semana para poder participar de determinados rituais, e se eles tocassem numa pessoa, eles não poderiam. Só para dar Interessante. né, só para advogar um pouco com essa criatura aí que passou batida. Porque, na verdade, Jesus não estava querendo criticar nenhum deles. Ele estava querendo que a situação dos samaritanos, a leitura feita pelo povo, não tivesse o rótulo de um local, de um lugar, porque cada um vai ter a possibilidade de auxiliar, né, de participar nessa questão da caridade, da maneira que pode naquele instante, naquele momento, foi o que aconteceu. Nem o levita, nem os sacerdotes estavam oportunizados, eles não podiam fazer, eles estavam batidos. E foi exatamente o samaritano que Jesus queria mostrar para o doutor da lei, assim, olha só, quem é que foi? Ele ainda fez essa questão, né? Quem é que ajudou? Então, ele não teve condição de dizer que não, mas foi o doutor da lei, foi o samaritano quem o ajudou. Ele não só... Porque o homem que descia, ainda tem essa questão na parábola, ele descia, ou seja, esse homem que foi assaltado, eles não sabiam quem era, porque naquela época os grupos eram conhecidos através do traje. Cada grupo tinha o seu traje, mas ele estava nu, ele estava sem o traje, então eles não sabiam quem era a criatura. E ele descia, ou seja, ele estava um tanto quanto perdido, ele tinha caminhado por situações difíceis, que não foram muito boas, que não eram muito aceitas. Então, ele se perdeu e ele teve aquele impasse, que ele foi assaltado, foi maltratado e tal. Então, mas o que Jesus queria dizer é que, independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, da situação em que ele está, da roupagem, que no caso ali ele não estava, né? Ele foi auxiliado por uma pessoa que, por sinal, que por acaso era um samaritano, e esse samaritano foi quem o auxiliou. Não apenas tirou da rua, como levou para uma estalagem, pagou e disse, depois eu venho aqui acertar o restante. E aí o doutor da lei ficou sem ter o que dizer. Como assim? Como é que eu vou dizer que não foi o samaritano, se foi o que ele... Esse era o objetivo de Jesus. Jesus estava meio malandrinho nessa hora, querendo tirar a resposta, porque ele era sempre tinha uma perguntinha com segundas intenções para que ele metesse os pés, né, que se ele se enrolasse. E aí ele usava da parábola, é como aquela pessoa que responde com uma pergunta, ele jogou para avaliação para ele. E aí ele teve que dizer, não, a caridade maior foi feita justamente pelo samaritano. Então, foram ensinamentos que Jesus trouxe para os outros e para o próprio doutor da lei. Então, é importante a gente ter essa questão, quando esse rapaz falou a respeito do ateu, que às vezes o ateu ele diz, não acredito em Deus. Mas que Deus que ele não acredita? É esse Deus punitivo, esse Deus que é trazido pelas religiões, porque de verdade o que a gente precisa mais é da religiosidade, de fazer uma ligação com um plano mais alto. Então, às vezes, a pessoa diz assim, não, eu sou ateu, porque esse cara aí, esse Deus aí que vocês colocam, é um Deus cruel, é um Deus injusto. Se eu não tiver um olhar espírita a nível de crer na reencarnação, de crer no ressarcimento através da vinda novamente para o corpo físico, eu com certeza vou crer e vou julgar Deus como injusto. Como assim? Crianças nascendo doentes, pessoas... Então, se você não tiver um olhar mais amplo, você não vai crer nesse Deus. Que Deus injusto é esse?
Então, eu não vou acreditar nesse cara que se diz Deus, é bom, justo, mas como assim justo? Então, eu vou ter uma crença, sim, eu vou ter uma crença, com certeza, seus amigos, eles tinham essa crença no poder maior, porque eles seguiam a ética trazida por Jesus, trazida por Deus, mas a religião dos homens faz um pouco essa confusão e transformam esse Deus em punitivo, em mau, e que não é nada disso. Então, a gente precisa ter um olhar amplo para tudo isso, e o cara, eu sou ateu, não acredito nesse Deus, mas eu acredito no amor, eu acredito na fraternidade, eu acredito... Então, são pessoas que são bondosas pela natureza, mas que não querem esse rótulo e não se sentem à vontade para esse rótulo. Isso é que vai fazer a diferença, né? Isso. Isso é que vai fazer a diferença. A Fernanda levantou a mão, fala, Fernanda. Tem uma outra fala que diz assim: ó, a melhor religião é aquela que te faz melhor, que te faz mais caridoso. É o Chico que Então, falou. religião são rótulos que os homens colocam, até para distinguir muita coisa, mas acontece que se você faz, se você trabalha o amor, se você se movimenta no amor, é isso que Jesus quer da gente. Jesus não está preocupado em rótulos de religião, que eu sou esse aqui, que eu sou católico, que eu sou protestante, que eu sou muçulmano. Jesus não está preocupado, ele nem deixou religião nenhuma. Jesus está preocupado em que o amor se faça, em que o amor se movimente. Por isso que ele nos trouxe durante toda a permanência dele aqui. Então, quando a gente se diz espírita, que a gente possa saber que espírita e cristão é a mesma coisa. Se você segue o Cristo, você é cristão. Você está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Você não está rotulado, preso a rótulos de religião. Então, a melhor religião é aquela que te faz melhor, que te faz caridoso, que te faz olhar o próximo e movimentar esse amor, essa caridade. Muito Tanto é que bem. aquela fala de Paulo, né? Se as pessoas... Houve uma tradução que colocaram fora do amor, não há... se eu não tivesse amor, eu nada seria, né? Na carta de Paulo. Mas, de verdade, é se eu não tivesse caridade. Então, a gente percebe que amor e caridade estão muito, né, muito junto, caminhando junto, né? Vamos ver, então, em alguns pontos mais que temos aqui. Vocês conseguem ver, vou colocar aqui agora o formato de slide. Então, aqui tem uma reflexão que é muito interessante. A abrangência da caridade não se limita apenas aos aspectos materiais, mas abrange em sua essência a vida de relação com todos os pormenores da estrutura social. É que ele está falando aqui, né? A gente vê aqui a situação agora recente, né? Das tragédias, né? Da questão do meio ambiente, do clima, né? De todo o planeta. E esse ponto de destacar mais à frente, né, nesse capítulo muito amplo, ele vai falar da caridade moral. Então, essa talvez seja uma das mais complexas, né, de lidar com as diferenças, porque assim, todo mérito há, e há realmente muito mérito, necessidade, né? Tem até uma frase que diz assim, né, mais ou menos assim: o cérebro pode ficar inábil, né, se a barriga estiver com fome, alguma coisa assim. Então, assim, há necessidade de alimentação, da sobrevivência, aquilo que é do humano, né? Então, isso é essencial. Mas aí vem na relação, e na relação são em todos os níveis, seja na família, no templo, no trabalho, na sociedade, quando ele fala aqui nos pormenores da estrutura social, onde nós vamos lidar, né, de forma inequívoca, com parâmetros diferenciados de pensamentos, de doutrinas, de rótulos, etc. E aí, nessa parte da caridade moral, o Espírito, o mentor, uma mensagem muito bonita, ele vai falar desse cuidado, né, dessa caridade moral, de tolerar, de respeitar a diferença como nós gostaríamos que fôssemos também respeitados. E se nós fôssemos fazer assim um histórico das guerras, grandes guerras na humanidade,
por detrás tem questões religiosas em grande parte delas, né? Muitos estão a questão de religiões, de crença. E como foi dito aqui, né? Jesus não espera isso. Quando ele fala da parábola da samaritana, da caridade. Então, a caridade é o caminho, né? Nesse sentido de transformação. Agora, é interessante também, trazendo aqui uma reflexão, a gente esteve recentemente conversando com a Sônia Formiga, né? Ela falando das passagens do Cristo, né? Olha, caridade é a senha para entrar no reino dos céus. E o que é entrar no reino dos céus? Será que Jesus está do outro lado, esperando assim, desencarnou, você passa para cá, você passa para lá? Aquela imagem, né, antiga, né, equivocada do Deus, né? Não, nós vamos nos colocar aonde estiver a nossa sintonia. E onde entra a caridade disso? Por isso que é isso que foi dito por vocês, né? Não é a caridade pela caridade, né, em si, né, que vai acontecendo, mas o que ela vai nos propiciando. Então, a partir do momento, né, que esse fazer, esse aprender nos faz transformar, nos deixa transformados, né, melhora a nossa sintonia, nós vamos encontrando essa senha, essa sintonia de entrar no reino dos céus, que pode já estar aqui mesmo no mundo de provas e expiações, né, fazendo analogia, nós podemos estar aqui nos protegendo, nos amparando. Isso não quer dizer que nós vamos estar livres das questões do nosso mundo, não. Mas nós deveremos estar mais amparados a partir da nossa sintonia de pensamento e do agir. Então, porque senão a pessoa senão tem que fazer a caridade, senão não entra no reino do céu. Não, qual é o sentido disso? É a prática do amor ao próximo, de sair do nosso egocentrismo, de se colocar no lugar do outro, da compaixão, da empatia, e isso vai trazendo uma transformação em nossa essência. E isso é que vai causando a nossa sintonia e vai permitindo essa senha, entre aspas, para o reino dos céus. Então, essa reflexão parece ser bastante pertinente. E aí, aqui ele traz, né, um destaquezinho, resumindo, amar a Deus. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Amar o próximo sem amar a Deus, né? Logo, tudo que se faça contra o próximo é mesmo que fazê-lo contra Deus. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo, para não ficar arraigado somente às crenças religiosas. E é importante sempre assim, quando a gente faz menção a questão das crenças equivocadas, né? Nós estamos atentos se nós não estamos nesse equívoco, se nós não somos os fariseus modernos, dentro da doutrina espírita ou qualquer crença que seja. Então, assim, é um constante repensar e atentar-se para que a trave saia dos nossos olhos, para que a gente possa ter esse entendimento maior do que a doutrina que Jesus nos ensina, né? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. E aí sim, tem essa passagem aqui belíssima que eu achei interessante, né? Viagem Espírita em 1862, do Allan Kardec. Um período que ele viajava já divulgando toda a parte da doutrina espírita, né? Ensinai, pois, a caridade, sobretudo pregai pelo exemplo. Tem uma fala até que a Fernanda trouxe, né? Que é muito conhecida, né? Pregai a caridade, se necessário, fale. Quer dizer, a pregação verdadeira é pelo exemplo, não é pela palavra, né? Ensinar a caridade, sobretudo pregar pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias das quais só vos resultarão decepções. Aí, quando eu boto aqui no slide maior, eu não consigo ver se alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém levantou a mão aí. Ah, sim, Fernando levantou. Então, vamos lá. É São Francisco de Assis que É fala. Francisco, né? Francisco. Pregai o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Então, é assim, perfeito, né?
gente não precisa de ficar falando sermões, muitas palavras. Precisamos exemplificar, né? Precisamos viver o Evangelho. Estar com Jesus é viver o Evangelho. Se a gente praticar, viver tudo que Ele nos trouxe, a gente vai estar com Ele permanentemente, né? É fácil? Não, mas é um esforço, né, Fátima? Aquilo que está lá no Evangelho. Um esforço permanente da gente estar o tempo todo vigiando, vigiando, vigiando. É vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes 24 horas. 30 horas, como dizia aquele banco. 30 horas. O tempo todo a gente tem que estar na vigilância. É lógico que a gente vai escorregar, é lógico que a gente vai cair, vai errar, faz parte, a gente ainda é um espírito imperfeito, um processo de ascensão, de evolução. Mas tudo bem, está tudo certo, na hora que cair, caiu, levanta, sacode a poeira e começa de novo. O tempo todo a gente tem que estar atento e vigilante. E ainda falando um pouco sobre essa caridade mais abrangente, que o Bira já até falou, mas a caridade que vai mais além, essa caridade abrangente, ela vai além da caridade material, da esmola material, né? Esmola é uma palavra até meio assim, chata, né, da gente pronunciar, né? Parece que a gente está ajudando o mendigo, parece que a gente está sendo superior àquele que está pedindo, né? Mas essa coisa da caridade abrangente, ela vai muito além, né? Aí se fala da caridade moral, é aquela coisa de não julgar, de se colocar no lugar do outro, de sorrir, né? Um sorriso abre todas as portas, né? Aquela coisa do ouvir, estar atento, olhar nos olhos. Gente, isso é tão importante, né? Que até supera a parte material, né? Às vezes a única coisa que a gente quer é ser ouvido, é ser olhado, é pertencer. Então a gente precisa realmente estar atento a isso para poder fazer a nossa parte, fazer aquilo que Jesus espera de nós, né? Muito bem. Nós estamos chegando já, caminhando para o final, né? Porque esses temas terão continuidade na segunda-feira, nesse capítulo, são vários capítulos sobre a caridade, né? A gente está antecipando aqui esse da fala do que foi citado aqui pela Fátima, né? Caridade segundo São Paulo. Vou pedir, Fátima, que você possa ler. Pode ler, Fátima, por favor. A caridade segundo o apóstolo Paulo. Paulo 1, Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja... Então, quer comentar, Fátima, um pouquinho? Comento. Eu acho que até foi na quinta-feira que a gente está mais adiantadinho, a gente comentou sobre isso. Então, se eu não tiver caridade, eu vou ser como o metal, que soa e como o sino que tine, mas que não faz nada, só faz barulho. Muita gente só faz barulho. Ontem eu estava vendo até no Insta um cara, um desses políticos que ficam, ele lá, tô dando salada. Ele só estava fazendo barulho, querendo se exibir. Então, ele diz que não adianta, eu posso até ser uma pessoa boa, mas se eu não tiver caridade no sentido de auxílio mesmo, né? De elucidar e tudo, eu não vou ser nada, só vou fazer barulho. Muito bem. Eduardo, quer comentar mais alguma contribuição? A Marta que está aí também. A Marta, a gente está tendo a alegria de ter você aqui, Marta. Eu não sei se você frequenta o Samaritano, não estou lembrado de você. Então, fique à vontade para a gente estar quase caminhando para o final. Se quiserem dar mais alguma contribuição. A Regina é minha mãe. A Regina é minha mãe. Ela não frequenta, não, porque ela mora longe. Aí eu só mandei o link para ela hoje, que como seria legal, online. Legal. Ela é espírita também. Ela me colocou no espiritismo há 40 anos atrás. Que bom, Eduardo, que legal. E é muito bom ter você com a gente lá, você somando.
E convidando também você, se você puder estar no nosso estudo das 18 horas. Eu sei que esse horário é meio ingrato para quem chega direto do trabalho, né? E a gente tem possibilidade de interagir mais, né? Então, se tiver a oportunidade, estamos lá segundas-feiras, às 18 horas também. E aí, às 18 horas, a gente estuda, cada segunda-feira, a gente estuda uma das obras básicas, né? Hoje seria o Céu e o Inferno, né? E na semana que vem vai ser a Gênesis. Então, vamos lá. Qual a sua contribuição mais aí? Foi o que a gente falou, assim, eu acho que a caridade, ela tem várias vertentes, né? Tanto a caridade material quanto a caridade psíquica. Às vezes, o mero ato de você escutar uma pessoa que precisa, está precisando, é um ato de caridade que às vezes é até bem mais difícil do que você dar uma esmola, um dinheiro que não está te fazendo falta. É melhor você... Às vezes a gente está assim, uma pessoa chega querendo conversar, até um pedinte, a gente já dá o dinheiro logo, tipo assim, toma, 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 tipo assim, sai daqui que eu não tô com paciência para te ouvir, não, toma aqui. E às vezes essa caridade imaterial é a mais difícil de a gente ter, principalmente porque nossa vida está tão corrida, tão cheia de problemas e tentações de cabeça, que quase nunca a gente dá ouvido verdadeiramente às pessoas, né? A gente está sempre pensando no dia seguinte, na conta do mês para pagar, no compromisso de amanhã, no compromisso. A vida está tão dinâmica que eu acho que o bem mais precioso que a gente pode dar para uma pessoa é nosso tempo e não o nosso dinheiro. Perfeito, muito bom, muito bem. É, mais algum comentário? Alguém quer comentar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, se todo Eu mundo... queria só fazer uma pergunta. O Vai, que acontece? vai, vamos lá. Minha mãe, inclusive, está aqui também por isso, porque o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 1 ano e pouquinho, que ele está bem mal de saúde. Ele já tem um problema de saúde congênito, vive internado, mas parece que agora está realmente bem debilitado. A gente quer saber como é que a gente faz para colocar o nomezinho dele em alguma corrente de oração, em alguma Pode coisa. mandar, você manda para aquele telefone, do telefone do centro, que a gente faz Tá, contato com ele, e nós temos um tá, grupo de radiação, né? O grupo praticamente ele funciona 24 horas assim, porque a terça-feira, que é o dia de amanhã, a gente pede as pessoas para mandar os nomes, né? Tem a prece dos encarnados e para as pessoas enfermas. Mas a hora que pinta, nós mesmos, né? Um dia sou eu, é o fulano, é o neto, né? Um amigo, outro, a gente coloca no grupinho de radiação, então aquele grupinho está ali o tempo todo vibrando. Então você coloca e a gente vai ampliando a radiação. Tem um grupo também do MAP, que a gente também participa lá, a gente coloca lá, então com certeza isso vai trazendo força tanto para a criança como para a família também, né? Porque sofre tanto sim, quanto, né? com certeza. Tá Tá, bom? obrigado. Então vamos colocar aqui, vou repassar a imagem que todo mundo já conhece, que eu pensei em colocar isso no início, mas estava dando ruim aqui. E também é bom para o final, porque no final a gente já está meio cansadinho, então a gente se desperta um pouco. Então vamos ver, assistir aqui esse quadro assim, muito bem feito, né, da parábola do samaritano. Então vamos lá.
Então é isso. A imagem, apesar de ser muito tempo já conhecida, né, é bastante tocante, né? Por mais que a gente escute a história, mas quando a gente vê as imagens, né, ela é muito contundente, porque são várias etapas, né? Ele não só para e só corre, mas pega, leva, coloca na estalagem, cuida das feridas, paga, né, para depois ele ficar lá hospedado. Então, são várias etapas do socorro ao próximo, né? Então, brevemente, o que cada um poderia citar dessa imagem que já é tão conhecida, né? Alguém quer comentar brevemente para a gente ir encerrando? Você quer falar, você está falando desse filminho que você passou agora, é isso? Isso, é da própria, né? Que a gente falou da parábola, que a Luísa falou, maravilhosa parábola, né? Então, só um destaque, o que mais te toca, assim, para a gente poder estar encerrando, né? Uma coisa, assim, quando a gente já sabe da Uma coisa história, que toca, que eu acho interessante, é porque primeiro, ele ungiu o corpo, ele cuidou das feridas, né? Então, teve todo um cuidado antes do transporte. Ele estava machucado. Então, essa questão de ungir com aquele óleo, que era uma maneira deles tratarem, né? Então, esse cuidado, essa atenção, porque às vezes a gente está no corre-corre da vida e age como esse sacerdote que está muito ocupado, como o outro que também está muito ocupado, e não conseguimos nos entrosar com a coisa em si. Então, além dele auxiliar, ele foi carinhoso, né? Ele teve empatia, respeito pela criatura, que ele nem sabia quem era. Ele não houve rótulo, porque ele estava sem as vestes, né? uhum, interessante. Fernanda, quer alguma coisa? Que dá algum destaque? Não, não, já foi tudo dito. Só para a gente estar realmente muito atento a essa caridade mais abrangente. Eu acho que esse foco a gente precisa prestar muita atenção. Ajudar sem olhar a quem, como o samaritano fez. Nem sempre é fácil. Eu fico me perguntando, vendo esse vídeo, qual de nós teria coragem de parar e Nossa, ajudar? Qual de nós verdade. teria essa É a questão da realidade também. coragem, esse amor que o samaritano teve? Qual de nós? Fica a Às pergunta vezes não para é a nem uma gente. questão de desamor, às vezes é uma questão mesmo por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente não vai parar para qualquer um para pegar, porque tem gente que faz é só para atrair a pessoa, né? Ela não está nem passando mal. Então a gente fica Pois com é, medo mesmo, é é complicado, autopreservação, né? não é É nem mal. complicado mesmo, mas fica a lição, né? Fica a reflexão, né? Porque às vezes a gente pode até ajudar, dependendo de onde estiver, do que aconteça, do lugar, etc. Mas a gente tem muito medo e o medo nos paralisa. É um processo de Eu diria evolução e de que, aprendizado. eu diria que atualmente tem medo, tem, mas é um medo de cautela mesmo, de autopreservação. Então, tem que ter bom senso para tudo, né? Então vamos lá. Quem gostaria de fazer a prece? Agradecendo aqui a todos que participaram. Nosso material está ficando gravado. Depois a gente pode colocar lá no nosso canal. Quem gostaria de fazer a prece? Então vamos lá, Fátima. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em teu nome. Agradecidos, sim, pela chuva que caiu, porque a vegetação estava carecendo, né? Aqui em Sulacap, então, os morros estavam precisando, então nós agradecemos pela sua chuva. E pedimos a Ti a Tua proteção nessa semana, que estejamos preparados, protegidos, amparados, envolvendo-nos sempre com a Tua
o teu amor e agradecidos pela oportunidade. Da oração para cantar, porta aberta. Para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, e cada passo dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor auxilie, todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para festa, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, e a oração nos mostre sempre a unir, enchendo-nos de fé e alegria, que o coração esteja sempre em prontidão, que o bom Francisco seja sempre nosso guia. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta.